Olá pessoal, estarei fazendo um vídeo para vocês sobre fosforilação oxidativa. É um vídeo resumido que depois nós vamos ver mais em detalhes na aula via Big Blue. Bom, aqui, então, onde nós estamos? Nós iremos falar sobre a respiração celular, falando então da última etapa que nós iremos ver, que é a fosforilação oxidativa, depois de todos os processos de oxidação das macromoléculas, entrada no ciclo de Krebs, e aí os carreadores de elétrons agora chegando aqui na membrana mitocondrial, nos carreadores, para fazer fosforilação oxidativa e geração de ATP. Então, como nós falamos, a respiração envolve basicamente o consumo de oxigênio e formação de gás carbônico e água. Tá? Então, é um processo que vai envolver consumo de oxigênio e formação de CO2 pelas células. E nós já vimos anteriormente que ela é realizada em etapas. Então, falando da glicólise, que é realizada aqui no citosol, formação de acetil-CoA, entrada no ciclo de Krebs. Posteriormente, esses elétrons que são liberados vão chegar nos transportadores, culminando então com a síntese do ATP. Então, aqui mais ilustrativo, então nós temos aqui o metabolismo, a oxidação de carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, que são todos oxidados, sendo todos os elétrons perdidos, captados aí por NAD, mais FAD, ficando ricos em elétrons. E aí nós temos então, para onde vão esses carreadores ricos em elétrons? Vão chegar lá na membrana mitocondrial interna e posteriormente esses elétrons vão se ligar ao oxigênio com formação de água. Então é isso que nós vamos entender, basicamente esse processo então, que culmina com a formação de água e geração de ATP. Precisamos falar um pouquinho sobre a mitocôndria. Então só para observar, nós temos a estrutura da mitocôndria. Essa região em azul representando a matriz mitocondrial, aqui é a membrana interna, as cristas mitocondriais aqui, o espaço intermembrana e a membrana externa. Bom, qual que é a característica principal de cada componente? A membrana externa ela é permeável à maioria de íons e moléculas grandes, tá? Já a membrana interna ela é praticamente impermeável a tudo, não passa molécula pequena, não passa íon, então esse é um grande problema que nós vamos ter que entender, a falta de permeabilidade da membrana interna. E na matriz mitocondrial, onde vai acontecer, estão as enzimas do ciclo do ácido cítrico, as enzimas de oxidação dos ácidos graxos, RNA mitocondrial, DNA. Então, muitos dos processos que nós vimos acontecem aqui no interior da matriz mitocondrial. E aqui onde estão os carreadores de elétrons, toda a cadeia respiratória que nós vamos chegar até culminando com a síntese do ATP. Aqui novamente mostrando então a membrana interna impermeável, a maioria de moléculas e íons, mesmo o H+, Tem alguns pontos importantes, que é toda a cadeia respiratória, os transportadores de elétrons, que nós vamos entender. Onde ocorre a síntese do ATP, que é a ATP sintase, outros transportadores de membrana, a membrana externa, que é permeável a praticamente tudo, e a matriz, onde tem todos os complexos enzimáticos, vários deles aqui, piruvato hidrogenase, ciclo do ácido cítrico, onde ocorre a beta-oxidação dos ácidos graxos também, e vários outros íons. Aqui ilustrando um exemplo de das mitocôndrias no tecido cardíaco, que é um tecido muito ativo, as mitocôndrias muito presentes, e aqui em tecido hepático. Então, não vou repetir o que eu falei, aqui é a membrana interna, onde estão os componentes da cadeia transportadora de elétrons, que é o que nós vamos falar hoje. Tá? A matriz, onde ocorrem vários processos aqui, de oxidação do piruvato, dos aminoácidos, ácidos graxos, várias biossínteses também acontecem, a síntese da glicose, por exemplo, ureia, do M, então essa distinção entre os dois componentes é importante para que nós entendamos vários dos processos aí. Bom, e aqui a famosa cadeia transportadora de elétrons, tá? Vou falar de uma forma mais rápida e depois eu detalho durante a videoconferência. Então, nós temos aqui complexos chamados de 1 a 5, tá? No complexo 1 a 4 é o que nós chamamos de cadeia transportadora de elétrons. E o complexo 5 é onde vai acontecer a síntese do ATP, que é um complexo denominado aqui de ATP sintase. Então, só para ilustrar, aqui está mostrando aqui a matriz, tá? E aqui nós temos a membrana interna. Então, o que acontece? Nós temos aqui um substrato que está reduzido, vamos pensar numa macromolécula.
ela acaba ficando oxidada e os seus elétrons vão passar para quem? Para o NAD+, que vai ficar na forma reduzida. Esse NADH, quando está aqui dentro aqui na matriz interna, o que acontece? Ele vai se ligar no complexo 1 chamado de NADH desidrogenase. Então, há uma perda de hidrogênios do NADH para FMN, que é flavina mononucleotídeo, vai para F, que vai ser reduzida, e depois nós vamos passar para um componente chamado de coenzima Q, ou biquinona. Temos aqui também um complexo 2, que é chamado de succinato desidrogenase, que é lá do ciclo do ácido cítrico, né? Vocês se lembram? Então, o que acontece aqui? Nós temos aí o succinato sendo oxidado a fumarato, né? E a perda dos elétrons que vão para a FAD. Depois isso passa para essa coenzima Q, nós vamos entender também. Isso vai para um complexo 3, os elétrons que saem da coenzima Q vão para o complexo chamado citocromo óxido redutase, tá? Vamos entender um pouco. E depois, lá no complexo 4, os elétrons vão passar para o oxigênio com formação de água. Então, aqui a gente tem, né, isso aqui acontecendo aqui na matriz, tem a membrana interna, isso aqui basicamente ligado lá na membrana interna onde isso acontece. Então, para entender, nós já vimos lá que toda a canalização de elétrons, ela sai lá de macromoléculas que vão sendo o quê? Vão sendo oxidadas e vão perdendo elétrons para quem? Para esses carreadores que nós já vimos, que é NAD+, NADPH, flavina mononucleotídeo, FAD. Então, a gente tem aqui substrato reduzido mais NAD+, dando um substrato oxidado, tá? Então, basicamente, o que nós viemos falando ao longo das aulas. Recordando aqui a estrutura dos cofatores, forma oxidada que é a forma reduzida, o FAD aqui na sua forma reduzida. Temos aqui um outro que é a flavina mononucleotídeo, aqui na forma de semiquinona, quando eu tenho uma forma de um radical livre, quando acepta um elétron, depois mais um elétron, FMNH2, na forma totalmente reduzida. Então, quando nós temos a passagem de elétrons por carreadores ligados à membrana, de que forma que esses elétrons são carreados? Ou você tem uma transferência direta de elétrons, por exemplo, ferro 3 para ferro 2, perdeu um elétron. Transferência na forma de um átomo de hidrogênio e um elétron, então H+, e E-. Ou hidreto, que é o que? H, que tem 2 elétrons aqui. E para esse processo de transferência, a gente usa o termo de equivalente redutor. Ele vai designar o quê? A transferência de um único elétron em um processo de transferência via reação de oxidação e redução. Um outro componente importantíssimo que faz parte da cadeia transportadora de elétrons é a coenzima Q, também chamada de biquinona. Então, ela que vai aceptar elétrons que vão vir desde NAD, tá, de FAD e também de FMN. Qual que é a característica dela? Ela é um componente bem lipídico, então ela consegue passar ao longo da bicamada lipídica da membrana interna. E ela está aqui dessa forma totalmente oxidada, tá? Então ela consegue captar um elétron por vez. Então aqui entrando um elétron e um hidrogênio, fica na forma de radical livre aqui, que nós chamamos de radical semiquinona. Quando ela recebe depois mais um hidrogênio e mais um elétron, que nós chamamos aqui de biquinol, que é o QH2, tá? Com enzima Q reduzida. Outros componentes da cadeia são os citocromos. O que são os citocromos? São componentes constituídos por protoporfirinas, que é todo esse núcleo aqui, contendo-se ferro complexado, tem esse núcleo nitrogenado. Elas têm capacidade de absorção de luz visível, então elas absorvem muito em presença de luz ultravioleta. E nós temos alguns tipos de citocromos. Então, aqui no ferro, onde vai se ligar oxigênio, liga ferro, por sua vez o oxigênio se liga no átomo de ferro. A gente tem o tipo B, conforme os constituintes, né, de cada citocromo do tipo B, tipo C, do tipo A. Então, eles têm um papel muito importante aí nesse processo de captação de elétrons. Temos ao longo também da cadeia transportadora proteínas ferro-enxofre, que também nada mais fazem do que transitar, transferência de elétrons. Então, nós temos que ter complexos com ferro e cisteína, varia um pouco a quantidade de aminoácidos de cisteína e átomos de ferro, tá? Então, isso nada mais é para transportar esses elétrons aí ao longo da cadeia. Então, ao longo de uma reação global catalisada pela cadeia respiratória, o que acontece? Os elétrons vão se movendo desde o NADH, tá? Que é o complexo 1, succinato, complexo 2, ou doador primário de elétrons, vai passando por flavoproteínas, ubiquinona, proteínas ferro-enxofre, citocromos, até chegar no oxigênio. A gente tem mais ou menos uma ordem aqui, tá?
O NADH ou pode vir de FADH2 ou FMN e vai chegar em ubiquinona. Ao da ubiquinona, os elétrons vão para citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, citocromo A3 e O2, até chegar no oxigênio com formação de água. Bom, nós temos que também observar que a gente tem uma liberação de energia durante esse transporte de elétrons. E como que acontece essa... A gente sabe que o ganho de elétrons de uma determinada carreador está associado à perda de elétrons por outro. Então, por exemplo, se nós temos a perda de elétrons por NADH, quem que acepta? FMN, formando que vai ficar na forma reduzida. Então, isso aí seria um par redox, tá? Que nós chamamos de par redox. Geralmente, isso também é chamado de potencial de redução padrão. Quem perde elétrons com mais facilidade tem um valor de potencial de redução mais negativo. E quem recebe tem a capacidade maior de aceitar elétrons, tem um valor mais positivo de potencial de redução padrão. Então a gente fala que os elétrons eles fluem do par com potencial de redução mais negativo para o mais positivo. Então vamos entender essa sequência aqui. Quem tem mais capacidade de perder elétrons aqui? NADH. Por isso ele é mais negativo aqui, menos 0,32. Depois vai para FMN, que fica na forma reduzida, menos 0,22, os citocromos, até chegar em água, até chegar no oxigênio. Então o oxigênio ele é bem um potencial de redução bastante positivo, ou seja, a tendência é mais de aceitar elétrons e não de doar. Isso aqui está relacionado com o que a gente chama de variação de energia livre aqui, com a variação dessa capacidade de doar e receber elétrons, tá? Então, esse ΔE aqui, nós calculamos como o potencial de redução padrão do par aceptor menos o par do doador. E nós conseguimos determinar a variação de energia livre como consequência dessa transferência de elétrons. Bom, então nós temos aqui a reação dos complexos envolvendo os carreadores, vai envolver esses 5 complexos, tá? Complexos 1 e 2, nós vamos explicar cada um. Complexo 3, complexo 4. O complexo 5, que a gente vai ver mais adiante, ele vai ser responsável pela síntese do ATP. Então, voltando aqui naquele slide que eu já falei, aqui nós temos o complexo 1, o complexo 2, o 3 e o 4. Então, vamos agora entender o que cada complexo faz. Então, o 1 ele é chamado de NADH desidrogenase, tá? Uma enzima muito grande, fica lá na membrana interna da mitocôndria. Basicamente, nós temos a transferência de NADH para a ubiquinona. E também nós vamos ver que nesse processo a gente tem perda de prótons que saem da matriz para o espaço da membrana. Então, aqui falando de uma forma esquemática, esse complexo ele está aqui representado, ele tem uma forma de braço aqui, tá? Então, a gente tem a transferência de NADH, vai para a FMN, aqui indicando a movimentação de elétrons, passa por proteínas ferro e enxofre, coenzima Q, ou ubiquinona, que por sua vez vai ser reduzida na forma de semiquinona e depois ubiquinol. O complexo 2, ele está aqui, ele é representado lá pela succinato desidrogenase. O succinato, então, é convertido em fumarato, transfere seus elétrons para FAD, proteína ferro e enxofre e ubiquinol. E nós temos que lembrar também que lá na matriz mitocondrial acontece a oxidação dos ácidos graxos. Então, naquele primeiro momento, quando tem a ação da acetil-CoA desidrogenase, a perda de elétrons aqui, quando você converte um acetil-CoA graxo em enoil-CoA, vai para o FAD. Aí nós temos uma enzima, uma flavoproteína transportadora de elétrons, que vai para uma FT, também chamada de oxorredutase, transfere proteínas ferro e enxofre, e tudo chega aqui no biquinol, tá? Gerando aqui o biquinol, que é a ubiquinona reduzida. E nós temos também elétrons que vão vir representando aqui, do citosol, tá? Então, isso vai para a FAD, que está aqui na membrana, e depois vai para o ubiquinol, que é reduzido. Então, aqui nós temos a matriz, nós vamos entender por que é lado N e lado P. Tá? Aqui, então, só para ilustrar o que eu já falei, a movimentação de elétrons em azul, quando nós temos aqui a transferência de elétrons de NADH para a ubiquinona, formando o ubiquinol, paralelamente a isso, nós temos a expulsão de prótons que saem do lado da matriz para o lado P. Por que é NP? Porque ele acaba ficando mais negativo do que o lado do espaço intermembrana, tá? Porque você está do lado que está daqui para cá, né? Aqui é o lado N, está ficando mais negativo. Como o outro lado está recebendo prótons, ele vai ficar mais positivo. Também nós temos aqui desse lado voltado aqui para a matriz, né?
um aumento do pH. O lado P vai ficar com um pH mais baixo por estar recebendo prótons também. Já no complexo 2, nós temos, eu vou falar bem rapidamente, tá? Por ser um vídeo curto, nós temos também aqui a ligação do succinato, toda a movimentação de elétrons até chegar aqui na ubiquinona, né? Formando aqui a ubiquinona reduzida. O complexo 3, o que acontece? Você tem a ubiquinona, o que acontece? Ela vai, ubiquinona reduzida, vai passar para o citocromo C. Então, é um complexo cheio também de componentes aqui, mas basicamente a gente tem a entrada de elétrons aqui nesses domínios. Quem acepta isso é o citocromo C, tá? Ele acontece em 2 etapas. E também nós temos a expulsão de prótons aqui para o lado de fora, para o espaço intermembrana, saindo aqui da matriz para o espaço intermembrana. No complexo 4, esses elétrons que saem lá do citocromo C vão migrar para a água. Basicamente, é praticamente isso que acontece. Vai passar por uma série de processos aqui, até chegar no oxigênio com formação de água, tá? E aqui também, novamente, a gente tem a expulsão de prótons que saem da matriz e vão para o lado do espaço intermembrana. Então, para cada 4 elétrons que passam por complexo, a enzima vai consumir 4 substratos para conversão de água e o restante ele é expulso para fora, para o espaço intermembrana. Sai da matriz e vai para o espaço intermembrana. Tá? Então, aqui ilustrando novamente, nós temos aqui o citocromo C cedendo elétrons que vai se ligar aqui no oxigênio, combinando com a formação de água, paralelamente ao bombeamento de prótons aqui para fora. Então, aqui passando, que é o complexo 1, NAD, passando aqui para coenzima Q, né, ubiquinona, passando aqui agora a ubiquinona reduzida. Do 2 também chega aqui, a ubiquinona reduzida vai para o complexo 3, transfere os elétrons para o citocromo C, que vai para o 4, que vai transferir para quem? Para o oxigênio com formação de água. Paralelamente, nós temos a expulsão de prótons, tanto no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4. Bom, com isso a gente termina. Farei agora então uma outra videoaula com o restante, né, dessa cadeia transportadora de elétrons. Muito obrigada.